E aí, galera, que Mengão é esse? Que é isso? 1-0, de bom tamanho. Tá dentro do campo do Bahia. Sem vinheta eu não entro, sem like eu não comento. Foi uma grande vitória? Foi uma grande vitória. Até o empate seria um grande resultado, porque o time do Flamengo não jogou bem, principalmente no primeiro tempo, e principalmente o seu principal, ou quase, né, ou um dos principais jogadores de meio do campo, que é o De La Cruz. Né? Aí, muita gente dizendo, e com toda a razão, né, que ele ficou, como todos, né? Ficamos abalados com a morte do esquerdo. Né? E ele, como o De La Cruz, como era uruguai também, né? Que é uruguaio, e muito amigo dele, claro, ele não deveria nem ter jogado. Né? Pelo menos todos estão dizendo isso, que ele ficou muito abalado, e com toda a razão. Né? Era parceiro, era amigo. Então, ele estava meio desnorteado dentro do campo, não jogou nada. Ele deixou o Léo Ortiz, porque o meio do campo do Flamengo seria, como foi, Pulgar e Léo Ortiz, Gerson e De La Cruz, e os dois de frente, Bruno Henrique e Luiz Araújo. E o Luiz Araújo ainda fechando o meio. Então sobrou muito para o Luiz Araújo, e principalmente com o Gerson, que teve que voltar para ajudar a armar e para chegar um pouco também lá na frente, porque senão ficava sem ninguém. Então o Flamengo acabou jogando praticamente o primeiro tempo todo atrás, com um na frente, o Bruno Henrique, que não tocou na bola. Para não tocar na bola, ele veio também. Então embolou tudo aqui. Para o Flamengo, até que estava de bom tamanho, entre aspas. Até que estava de bom tamanho. Porque o Flamengo, o empate era um bom resultado. Quem tinha que sair era o Bahia. E que saiu. E que ganhou o meio do campo. Exatamente. Eu, até antes de começar o jogo, né, nós falávamos o seguinte, de que o time do Bahia, né, tecnicamente falando, tem um bom time. Mas o meio do campo do Flamengo é melhor. Tecnicamente é melhor. Até no conjunto. Então, o time do Bahia vai ter que correr muito para marcar esses homens de meio do campo. E não aconteceu isso. Eles tomaram conta do meio do campo, né? Porque faltou sempre um, que era o De La Cruz, né? No combate, e o time do Bahia armou bastante gente no meio do campo e veio para o jogo e foi para frente com Tassiano e o Everaldo enfiados lá. O Tassiano voltava, entrava o Cauli junto com o Everaldo. E vinha o Tassiano aqui pelo lado esquerdo, fechando a passagem do lateral e compondo o meio do campo do Bahia. Então, facilitava para todo mundo. E o time do Flamengo ficou enrolado nisso aí. Não podendo contra-atacar, só um homem de frente, não podendo atacar, porque faltava a coordenação de meio do campo para chegar em bloco lá na frente e não chegar com um só. Então, o time do Bahia tomou pé da coisa, perdeu mais oportunidades do que o time do Flamengo. O time do Flamengo teve no primeiro tempo, aos 44 minutos, antes, 33 minutos, uma saída ruim do time do Bahia, o Gerson pegou, chutou e foi para fora. Foi a única jogada boa, do time do Flamengo. E depois teve, aos 44, Luiz Araújo cruzou e o Gerson chutou mal. Chutou, bateu na zaga, mas chutou mal. As duas boas jogadas do time do Flamengo. É muito pouco. Ainda teve um lançamento aqui, aos 10 minutos, lançamento é o que eu estou discutindo, lançamento
pegou do Gerson, pegou o Bruno Henrique impedimento. Eu sempre digo o seguinte, que quem lança a bola, porque tem o domínio do jogo, quem lança a bola e lança para o jogador que está impedido, o erro é de quem lança, porque ele está olhando, tá vendo que o cara está além da defesa, então não lança. Mas também, quem vai receber tem que estar prestando atenção no jogo, não é ficar dormindo lá do outro lado e a zaga aqui, tá certo? Então, um erro de um lado e também um erro do outro. Pegou o time do Bahia saindo todo e o Bruno Henrique não veio. Ele tinha que vir. Aí o lançamento seria perfeito. Ele não veio, ele ficou lá, está dormindo lá. Então, também tem um outro lado. Muito bem. Só isso do Flamengo, muito pouco. Muito pouco. O time do Bahia teve com Everton Ribeiro, com Tassiano, com, de novo, Everton Ribeiro. Aí teve com Everaldo. Teve algumas oportunidades. Mas não chegaram a incomodar tanto o goleiro do Flamengo, Matheus Cunha, que é um grande goleiro. Muito bem. Então, o que acontece? O time do Flamengo tentava atacar pelo Varela, ela bloqueado pelo Tassiano. E o outro lado, o Ayrton Lucas fez duas arrancadas e depois parou. Então, ficou amarrado o time do Flamengo. Voltou no segundo tempo. Segundo tempo para o Flamengo foi melhor, porque aos 4 minutos, num córner, saltaram vários jogadores, saltou Bruno Henrique, que salta, ele já é alto, salta impulsão da melhor qualidade. Subiu e testou. Aí eu culpo também o goleiro. Por que o goleiro não saiu? Não foi de lá de baixo, não. Foi daqui. Ele tinha que sair, cara. Porque ele é um privilegiado. Ele sai com a mão. E ele não saiu. Bruno Henrique ganhou todo mundo na cabeça, cabeceou. E ele dentro do gol, plantado, dentro do gol, tomou o gol 1-0. Foi outro jogo. Aí o time do Flamengo, o time do Bahia veio, mais desordenado, não como no primeiro tempo, mas veio desordenado. E o Flamengo se organizou melhor. Começou a segurar mais a bola, Bahia veio todo, aí abriu o contra-ataque para o time do Flamengo. O time do Flamengo contra-atacou mais, inclusive pelas laterais, com apoio mais forte do que no primeiro tempo dos laterais, jogando mais, né, tocando mais no meio do campo. Saiu De La Cruz aos 27 minutos, já era para ter saído antes, saiu machucado, arrebentou lá a perna, e entrou o Michael, que entrou pelo lado esquerdo. Aí o que acontece? Michael, Bruno Henrique, aí ficaram dois, já facilitou para o Flamengo e dificultou para a defesa do time do Bahia. Por quê? Porque você já tem dois jogadores que você não pode bobear. São rápidos, Michael e Bruno Henrique, para os lançamentos. E o toque de bola. E aí começou a facilitar esse toque de bola. Saiu Léo Ortiz aos 27 e entrou Everton Araújo para segurar um pouco mais. E aí, 39, saiu Luiz Araújo, entrou Wesley para marcar mais, para correr mais. E até para abrir um contra-ataque também, que o Wesley é um jogador rápido. Então o Flamengo soube se posicionar melhor. E o toque de bola do Bahia, mais apressado, né? Mais apressado, não saía à vontade, como deveria sair. O Everton Ribeiro, no meio do campo, sobrecarregado, depois saiu, entrou o Iago, saiu Caio Alexandre, entrou o Rezende, saiu o Tassiano, entrou o Ademir, saiu o Everaldo, entrou o Lúcio. Então ele trocou o time, praticamente, o meio do campo e o ataque, 5 substituições, para quê? Para ver se reagia, para ver se voltava a ser aquilo que foi no primeiro tempo. Não conseguiu, porque o Flamengo soube se posicionar e segurar mais o jogo, tocar mais o jogo. Ganhou de 1-0, de bom tamanho, né? Porque o segundo jogo é aqui, no Maracanã. E dentro do Maracanã a coisa complica pra caramba. Ainda teve, aos 48 minutos, um cruzamento
e o Lúcio deu uma cabeçada atrás do Davi Luiz. Davi Luiz entrou no lugar do Ayrton Lucas. Já não é a primeira vez e nem a quinta vez que o cruzamento, Davi Luiz sobe, não alcança e o cara aqui atrás cabeceia com perigo. Ele tem que olhar para ver se, né? Não tinha ninguém na frente dele. Na frente dele tinha um jogador do Flamengo, era o Léo Pereira. Então, bola caiu aqui, ele tem que prestar atenção. Então é por isso que eu estou falando, não é a primeira vez. E ele já não é, né? Não é criança, né? Foi um super jogador na Europa, tá chamando a atenção dele. Não, para com isso. Muito bem. Então, o craque do jogo, Bruno Henrique, fez o gol aos 4 minutos. A baranga do jogo, eu vou botar o... Quem que eu vou botar aqui? Eu vou botar o Everaldo, que não jogou essas coisas e o Bahia estava precisando. A arbitragem, como sempre, Rafael Klaus e o Caio Max, o VAR. Uma beleza. É 0! Valeu, galera. Estamos juntos.